Advogado, advogada, está difícil gerenciar as tarefas e organizar os setores do seu escritório? Não sabe como delegar as demandas administrativas e quer saber um jeito simples e eficiente de receber solicitações de clientes? Então fica comigo até o final porque hoje a aula do Direito em Órbita é para você. Roda a vinheta. Olá, devonautas, vocês estão bom, né? Você já me conhece, eu sou o Douglas, especialista em Pipefy para escritórios de advocacia e hoje eu vou te mostrar o passo a passo para você criar o seu próprio pipe de demandas administrativas. Se você não me conhecia, muito prazer, seja bem-vindo ao canal, já se inscreva e ative as notificações, pois esse é o único curso que te ensina a automatizar o seu escritório de advocacia com Pipefy. Não tem outro, então se inscreva já. Para quem nunca usou o Pipefy, eu recomendo maratonar as outras aulas do Direito em Órbita desde a missão número 1, para você conhecer todos os recursos dessa ferramenta aplicados à advocacia. Vou deixar o link dessa playlist no final do vídeo. Mas hoje vamos botar a mão na massa para criar esse pipe que é muito tranquilo e fácil. Vai ser uma aula rápida, mas que pode ter várias finalidades no seu escritório. Então vamos para o Pipefy agora. Estamos aqui no Pipefy, se essa é a primeira vez, se você nunca utilizou, basta você clicar aqui em entrar, vai aparecer para você a tela de login ou de criar a sua conta. Você pode facilitar esse processo utilizando a sua conta do Google, do Gmail, tá bom? Eu vou clicar aqui, você pode criar a sua conta aqui embaixo, vou fazer o meu login. Quando você criar a sua conta pela primeira vez, o Pipefy vai te perguntar qual que é o nome da sua organização. Você pode colocar o seu escritório, o seu nome, tanto faz. Aqui são algumas das organizações que eu participo de forma pessoal, com meu login pessoal. Tem outras que eu participo com meu perfil de trabalho. Você pode criar uma nova organização, aí você coloca o nome que você quiser. Mas eu vou selecionar a minha organização chamada Laboratório, que eu criei exclusivamente para a gente poder criar e deletar quantos pipes a gente quiser para justamente aprender. Vocês podem ver que eu já deixei um pipe aqui pronto, né, com o nome de demandas do RH. Ele vai ser necessário para a gente ir mais adiante, mais à frente no vídeo. Mas, por enquanto, vamos criar um novo pipe do zero, iniciar do zero, e vamos colocar o nome dele de demandas do time. Aqui, com o pipe já criado, a primeira coisa que a gente sempre faz é cuidar das fases, editar as fases. Então, elas vieram aqui por padrão 3 fases, caixa de entrada, fazendo e concluído. Mas nós vamos alterar os nomes aqui. A primeira fase vai ser a fazer, a segunda fase fazendo. Vou adicionar aqui uma nova fase com o nome pausado, outra com o nome analisar, uma outro setor. A fase concluída eu vou renomear para feito e vou criar uma nova fase com o nome não feito e vou marcar que ela é uma fase final do processo e salvar. Agora eu vou alterar aqui as cores rapidamente para ficar uma coisa mais intuitiva. Pronto, agora que a gente já está com os nomes e as cores já configuradas, eu posso até trocar aqui o ícone, ficar uma coisa mais sugestiva. Vou colocar esse check aqui, nessa cor, tá bom? E vamos partir agora para a configuração interna das fases. Clicando aqui na engrenagem, vamos então aqui na opções avançadas e a primeira coisa que a gente vai configurar é o alerta de atraso. Eu coloquei aqui 3 dias para essa fase, ou seja, se um card ficar parado nessa fase por mais de 3 dias, ele vai atrasar. Então você vai receber um alerta, os responsáveis pela demanda vão receber um alerta para tentar dar um seguimento aí à demanda. Então a gente salva aqui e você pode fazer isso em todas as fases, quase todas. As fases aqui do meio do caminho, né? Essa última aqui, outro setor, feito e não feito, que são as fases finais, não precisa, porque elas são praticamente fases terminativas, não tem necessidade de você controlar o tempo que fica nelas. Aproveitando que a gente está nessa tela aqui, vamos agora para o formulário inicial. O primeiro campo que a gente vai colocar é o campo que vai ser o título do card e também vai ser o título da demanda. Então, vou pegar aqui um campo de texto curto, colocar título da demanda, campo obrigatório e salvar. Próximo campo que eu vou adicionar aqui vai ser o de seleção única e a gente vai colocar aqui qual que é o departamento ou o assunto dessa demanda. Eu coloquei aqui o RH, administrativo, financeiro, sucesso do cliente, jurídico, marketing e operacional. Marcar que é obrigatório também e salvar. Você pode escolher se você quer que seja uma opção horizontal para economizar espaço de tela ou deixa vertical, caso você ache que fique mais organizado, tanto faz. Vou salvar aqui. Outro campo vai ser o de texto longo. Vamos colocar aqui a descrição da demanda. Vamos adicionar agora um campo de etiquetas com o título prioridade. Aqui a gente vai selecionar se é a prioridade alta, média ou baixa. Campo obrigatório, salvar. Agora um campo de data de vencimento com o prazo fatal da demanda, todos obrigatórios.
E por fim, um campo de responsável da equipe. Lembrando que esse campo aqui ele seleciona alguém que faz parte da sua equipe do Pipefy para poder ser responsável pela fase. Obrigatório, salvar. Nosso formulário inicial já está pronto aqui. E caso você queira utilizar esse pipe de uma forma externa para outras pessoas de fora da sua equipe solicitarem coisas para sua equipe, né, como clientes ou parceiros, você pode adicionar também um campo de nome para a pessoa adicionar, se identificar com o nome dela, ou até um campo de conexão de database. Aí você cria uma database para cadastrar ali seus clientes, leads ou parceiros, e eles vão selecionar o cadastro deles nesse campo aqui para se identificarem. Essa é a base do nosso pipe, mas ainda vamos adicionar muitos outros recursos interessantes. Só peço antes para você me mostrar que está gostando das aulas do canal, curtindo esse vídeo, pois assim esse projeto vai alcançar outros advogados que também querem aprender a otimizar seus escritórios com o Pipefy. Muito obrigado pela força e pela audiência e um abraço para você. Voltando aqui para a tela inicial, lembrando que no formulário a gente adicionou um campo de etiquetas, mas a gente ainda não configurou quais etiquetas estão disponíveis. Então eu vou selecionar aqui nas ferramentas, etiquetas, e vamos criar algumas aqui. Eu criei aqui por padrão as etiquetas alta, vermelha, média, amarela e baixa, verde. Você pode criar outras a mais, muito baixa, muito alta, imediata, urgente. Fique à vontade, a cor que quiser, o nome que quiser. Como eu disse anteriormente, o último campo que a gente adicionou lá no formulário é o de responsável, que é onde a gente seleciona qual que é o pessoal da equipe, quem da equipe que vai cuidar dessa demanda. Então a gente precisa adicionar pessoas à nossa equipe ao nosso pipe. Eu clico aqui em pessoas, convidar pessoas, você põe o e-mail delas aqui e você vai conseguir convidá-las para participar. Caso elas não estejam na sua equipe do Pipefy ainda, elas vão receber um convite para aceitar. Se elas já fazem parte da sua equipe do Pipefy, você só precisa adicioná-las no pipe específico, então basta você procurar por ela aqui. Eu já tenho um outro login meu aqui, que é o de trabalho. Eu vou selecionar ele e convidar. E aqui eu posso definir a função dele. Eu coloco, tá, como administrador, você só pode mudar essa função com uma conta, uma assinatura do Pipefy. Na versão gratuita só pode ser todo mundo administrador, não tem diferença de um usuário para outro. Vamos agora adicionar um campo dentro da segunda fase, que é fazendo. Vai ser um campo de texto longo, e nesse campo eu vou perguntar o que já foi feito. Campo obrigatório, salvar. Além disso, na fase pausado, eu vou também adicionar um campo de texto longo e eu vou perguntar por que está pausado, né? Qual que é a razão dessa demanda, o que está impedindo essa demanda de seguir em frente. E agora, na fase analisar, vamos primeiro adicionar um campo de seleção única, e aqui eu vou perguntar se a demanda está aprovada ou não, né? A gente vai ter uma pessoa, um supervisor, que vai verificar se a demanda está aprovada ou não. Coloquei aqui, eu coloquei ele como horizontal para economizar espaço, obrigatória, e vou salvar. Após isso, eu adiciono novamente um texto longo e eu vou perguntar o que precisa ser feito, porque imagine a situação em que a demanda não foi aprovada, quem está supervisionando a demanda e não aprovou ela tem que passar orientações para refazer essa demanda, voltar ela para trás e fazer novamente. Vamos colocar como obrigatório salvar. Aí você deve me perguntar, mas e se a demanda for aprovada, eu vou ter que escrever alguma coisa nesse campo? Não, porque a gente vai utilizar aqui o recurso de condicionais em campo, tá bom? Eu vou adicionar aqui uma condicional, vou colocar o nome não aprovado, porque vai me identificar o que acontece quando a demanda não for aprovada. Então vamos selecionar aqui o campo, deixa eu diminuir o zoom, a demanda está aprovada. Quando ela for igual a não, eu vou exibir esse campo de orientações, o que precisa ser feito. Quando ela não for, a resposta não for não, tiver em branco ou for sim, vai fazer o contrário, vai esconder esse campo. É assim que vai funcionar, tá bom? Voltando, a demanda está aprovada? Não. Então vai aparecer o que precisa ser feito. Se a demanda for aprovada, vai esconder. Adicionar essa condicional, tranquilo, depois a gente vai fazer o teste, viu, no finalzinho. E você pode usar o recurso de condicionais adicionando outros campos mais específicos em cada uma das fases da forma que você achar melhor. Faz ela aparecer ou sumir dependendo de uma resposta ou não. Pode ficar livre aí. Esse pipe é um pipe bem básico, mas também bem versátil. Você pode usar sua criatividade aí para deixar o melhor possível para o seu escritório, tá bom? Lembrando que se você quiser baixar o resumo dessa aula em PDF, baixar o aplicativo com o nosso grupo exclusivo de advogados que também usam Pipefy e assistir às aulas dias antes de sair no YouTube, basta clicar no link da descrição e se tornar membro do Direito em Órbita gratuitamente. Vamos agora adicionar um novo recurso interessante, uma opção nova. Vamos colocar um checkbox nessa mesma fase de analisar e vamos adicionar aqui todos os setores que podem existir dentro do seu escritório.
Se você usa um setor único, né, todas as demandas vão ser nesse mesmo pipe, sem separação de setor dessa forma, tudo bem, você só vai precisar de um, não vai precisar ter esse campo aqui adicional. Se você tem já um escritório maior, um pipe maior com mais opções ali, e você quer ter um departamento, um pipe de demandas para cada setor, igual é na firma que eu trabalho, nos escritórios grandes que eu trabalho, a gente tem os setores todos individualizados, é interessante a gente ter aqui uma opção para uma demanda sair de um setor e ser transferida as informações dela para criar um novo card em outro setor, para ela prosseguir. A gente utiliza isso muito porque a gente tem setores que são conectados um com o outro, sai de um, vai para o outro, vai para dois ao mesmo tempo. Por isso que vamos usar um campo de checklist vertical. O título desse campo vai ser: para qual setor essa demanda irá continuar? E nas opções, eu vou colocar aqui para adicionar vários, que eu já copiei todos os setores que eu coloquei lá no formulário inicial para facilitar para a gente. Eu vou adicionar uma última opção aqui, que é não vai continuar em nenhum setor. E assim eu posso colocar esse campo como obrigatório, porque se ele não for continuar, marca essa opção. Né? Não tem a possibilidade de você deixar sem marcar. Você pode colocar como horizontal ou vertical. Nesse caso eu vou deixar vertical, que fica mais organizado, são muitas opções. E vamos salvar. Acabei de perceber que eu adicionei na fase errada, então vou refazer aqui rapidão. Vamos aproveitar aqui primeiro e vamos adicionar também esse campo na regra lá de condicional. Vamos aproveitar a mesma condicional e eu vou colocar para esconder esse campo caso lá esteja a opção não. Dessa forma, quando a demanda não estiver aprovada, não vai aparecer esse campo desnecessariamente, só vai aparecer o campo perguntando o que precisa ser refeito. Então a gente aproveita a mesma condicional para fazer como se fosse duas regrinhas contrárias ao mesmo tempo. Exibe uma e esconde a outra. Agora sim, você deve se perguntar: o simples fato de marcar esse campo aqui para qual setor que vai, não vai fazer, né, com que a demanda chegue nesse outro setor. A gente precisa do poder aí das automações do Pipefy. Então vamos agora automatizar essa ideia aqui que a gente teve de transferir uma demanda para outro setor. Vamos criar uma nova automação quando o card entrar na fase de outro setor. Por isso que eu criei essa fase lá no início. Eu falei que ela tinha uma função especial, justamente ela vai servir de gatilho para as automações. Quando entrar nessa fase, vai despertar o gatilho. Mas não vai ser todos os cards que entrarem nessa fase vai para o mesmo setor. Se a gente tem mais de um setor, 2, 3 setores, a gente precisa ter uma condição aqui para individualizar cada caso. Então vamos adicionar uma condição. Eu quero que quando marcarem essa opção de setor, ele for para o RH, aí sim minha automação vai funcionar criando um card no pipe de RH, que é aquele pipe que eu havia mostrado lá no início. Eu deixei pronto para uma função especial, que é justamente isso. Ele vai receber a nossa automação para a gente fazer o teste aqui e ver que está funcionando. Então, recapitulando, toda vez que um card entrar na fase outro setor e tiver marcada a opção de que ele vai continuar no RH, vai ser criado um novo card no RH com as seguintes informações. A gente vai puxar aqui qual que é o departamento, que no caso aqui está com o nome assunto, demanda é o título da demanda, a descrição, eu posso até pesquisar aqui, ó, descrição da demanda, a prioridade, que é a etiqueta, vou selecionar aqui a mesma, o prazo fatal e o responsável. Porém, uma dica aqui, temos que lembrar que para isso funcionar, o pipe de destino tem que ter o mesmo formulário que o pipe de origem, para você conseguir correlacionar as informações. Se tiver campos diferentes, pode ser que não dê certo. Além disso, nesse campo, por exemplo, de prioridade, que é etiqueta, se no pipe lá de RH não tiver as mesmas etiquetas com o mesmo nome, a cor não importa, mas tem que ter o mesmo nome, escrito do mesmo jeito. Se não tiver igual lá, não vai funcionar, vai dar errado. Outra coisa importante, o prazo fatal. Uma coisa é o prazo da minha demanda nesse pipe de agora. Quando ele for para outro setor, ele precisa ter um prazo diferente, ele precisa de mais dias para ser realizada a tarefa naquele setor. Como é que a gente adiciona mais dias aqui? A gente pega o prazo fatal anterior, a gente clica com o botão esquerdo nele e vai me dar data relativa. A gente pode colocar aqui 7 dias depois ou uma data customizada, 3, 4, 5. A gente salva, então vai chegar para o próximo setor com 7 dias de prazo para cumprir a demanda. E é isso. A gente vem aqui, cria a automação, vou colocar aqui demandas para o RH e tá pronto. Nossa automação. Quando a gente mover o card para a fase outro setor e tiver marcado o RH, ele vai chegar nesse outro pipe para a gente. Lembrando que você vai precisar ter uma automação para cada setor. Ou seja, se eu coloquei aqui 7 setores diferentes, eu vou precisar fazer 7 automações, uma para cada setor. E lá no setor de RH, no pipe de RH, eu vou ter que também fazer 7 automações para os outros setores de cá. Se você chegou até aqui, é porque essa aula está sendo realmente útil para o seu escritório. Então, não perca nenhuma aula, nenhum aviso de aula nova. Entre no meu canal do Telegram, que é gratuito, e lá você vai receber 100% dos meus conteúdos. O link está na descrição.
Agora, com o pipe pronto, você tem também a opção de compartilhar ele para ser preenchido de forma externa, igual eu mencionei. Você tem essa possibilidade de transformar ele num pipe de preenchimento externo, como se fosse solicitações de clientes ou de parceiros que querem mandar demandas para você realizar, prestar serviço. A gente pode vir em formulário, vamos editar o formulário no modo público. É aqui que a gente vai ativar o modo público, aí aparece para a gente o link para copiar e compartilhar, mas vamos primeiro personalizar. Eu vou selecionar aqui uma logo do escritório, no caso aqui eu peguei uma do Pipefy mesmo. Vou colocar o título, você pode colocar o título do pipe, né, de demandas, ou o nome do seu escritório. E a descrição, formulário de solicitações de demandas. No texto aqui eu vou colocar solicitar, deixa azul mesmo. Fundo de tela, vou pesquisar por Office, que é escritório, vou pegar essa imagem aqui. Rastreio de solicitações ativado, com campo de preenchimento obrigatório. A logo do Pipefy não tem como desativar, porque está na versão gratuita. Eu posso permitir mais de um envio com preenchimento automático. E aí é só salvar, a gente já pode copiar aqui o link e fazer o teste. Vamos testar então. Título da demanda eu vou colocar aqui criação de um pipe, né? É o que mais me pedem para criar um pipe. Vou colocar aqui que ele é um assunto de RH. Criar um pipe de processo seletivo, né? Para quem aí perdeu a última aula, a missão número 3, a gente montou um pipe aí de processo seletivo, né? Então já fica aqui a oportunidade de convidar você a assistir essa aula, assim como as demais, né? Vou deixar a playlist no final. Prioridade vou colocar alta, né? O pessoal sempre pede aí a prioridade alta pra gente. O prazo vou colocar até amanhã não, segunda-feira, né? Pô, amanhã é domingo. Vou salvar aqui. Responsável vai ser o outro Douglas, né? Não sou eu. Vou deixar o outro Douglas aqui, vamos solicitar. E aí vai pedir a confirmação do meu e-mail e pronto, eu já enviei. E se eu clicar aqui nesse link, eu posso fazer uma nova demanda. Ele já aproveita as informações anteriores, então eu posso aproveitar aqui para ter menos trabalho. Mas basta uma para a gente fazer o nosso teste. Lembrando que caso você precise de uma ajuda mais individualizada para otimizar seu escritório com Pipefy, a minha consultoria está aberta com vagas limitadas. É um treinamento completo para você e a sua equipe focado nas maiores dores e desafios de gestão administrativa e operacional do seu escritório. Durante 6 meses, você terá à sua disposição os modelos exclusivos de pipes criados por mim para grandes escritórios. Tudo personalizado com a logo, as cores e os dados do seu escritório. Iremos também desenvolver soluções e produtos específicos para você com o Pipefy. Os encontros são de 1 hora semanal com dicas, tira dúvidas e todo o suporte necessário. E eles podem ser gravados para você assistir quantas vezes quiser. E então, vamos juntos automatizar a gestão do seu escritório? Faça o seu orçamento, o link está aqui na descrição. De volta aqui no nosso pipe, você já pode ver aqui a demanda de criação de um pipe já está aqui. Vou aumentar aqui o zoom para a gente enxergar melhor. Olha, temos aqui o vencimento, né? Fala que é daqui 2 dias, aparece aqui para mim há quanto tempo que ele tá, foi criado agora, então tá tudo zerado. A foto do responsável, que é o meu outro perfil, e a etiqueta aqui em cima com prioridade alta. Vamos então agora dar seguimento a essa demanda, né? A gente inicia aqui, bota ela para começar a fazer. Aqui a gente tem, lembrando que a gente tem aquele campo perguntando o que já foi feito, né? Pipe criado na missão 03. A gente pode mover para pausado ou analisar. Eu vou passar na fase pausado só para a gente ver. Aqui você pode colocar qualquer razão do porquê que ele está pausado, né? E voltar ou ir em frente. A gente chega na fase analisar, que é a mais importante. Aqui, a gente poderia, por exemplo, configurar essa fase para que toda vez que chegasse aqui, tivesse um responsável pré-definido para essa fase, para verificar ela. Então eu vou até voltar o card aqui para a gente fazer o teste. Olha, eu movo para cá, olha, automaticamente ele já trocou o responsável, né? Colocou meu outro perfil aqui, que é esse do fundo azul. E eu consigo agora abrir aqui, vamos ver o que aqui tem. Vai me perguntar, a demanda está aprovada? Vamos testar agora se a condicional está funcionando. Perfeitamente, sumiu aquela opção de eu selecionar qual que é o próximo setor e me apareceu a opção de o que precisa ser feito, aquele campo de texto longo. Eu vou marcar aqui que a demanda está aprovada, ele vai me perguntar para onde esse setor irá continuar. Se não for continuar em lugar nenhum, a demanda acabou, eu marco que não vai continuar em outro setor e eu movo para feito. Mas vamos testar aqui nossa automação, eu vou marcar RH, eu posso marcar mais de um. Se você tiver uma automação criada para cada setor e você marcar todos, ele vai criar um card cópia, uma cópia dessa demanda em todos os setores, tá bom? Por isso que a gente utilizou o checklist e não um campo de única opção. Selecionei aqui o RH, vou mover para outro setor. E agora vamos ver a magia acontecendo, né? Aqui, vamos entrar no pipe de demandas. Ele vai atualizar.
E aqui está a nossa demanda de RH prontinha, acabou de ser criada e com 9 dias, porque a demanda anterior era para daqui 2 dias, ele agora aumentou 7 por conta da configuração que a gente fez na automação, aumentou 7, então 9 dias aí para cumprir essa demanda aqui no pipe de RH. Lembrando que se você tiver alguma informação, por exemplo, se você quisesse pegar o que foi escrito aqui na fase fazendo e colocar para aparecer lá no próximo setor, você teria que colocar isso na automação para puxar esse campo aqui de comentários de fazendo e colocar na descrição da demanda. Você pode puxar mais de uma informação e colocar dentro do mesmo campo, campo de texto, né? Preferencialmente texto longo para caber tudo. Então, para você não perder nenhuma opção ou orientação, você pode até nesse campo aqui de analisar, antes de enviar para outro setor, você pode adicionar um novo campo de texto longo, perguntando quais são as orientações para esse novo setor. E aí você puxa isso para a descrição e vai ser enviado juntamente com o card no novo setor de RH. Tá tudo agora funcionando, personalizado, automatizado, otimizado, você já pode gerenciar todas as demandas do seu escritório. Muito obrigado a você que ficou até o fim. Espero que tenha sido realmente útil para te ajudar a gerenciar suas demandas, deixando o seu escritório mais organizado. Não deixe de conferir as outras aulas que já estão no ar. Vou deixar o link da playlist na descrição e ela também vai aparecer no final do vídeo aqui na sua tela. Me siga nas redes sociais, coloque tudo que aprendeu em prática e eu te espero na próxima missão. Partiu!